Olá, pessoal. Eu sou Jane Carvalho, coordenadora do português no curso Fora da Curva, e hoje nós estamos aqui, eu e Vitor, para receber uma duplinha sensacional. Pessoal, nós estamos aqui hoje com a Rose e com a Giovana. Giovana, uma aluna nossa sensacional, deixa muita saudade no nosso coração, né, Jane? É uma alegria imensa a gente poder receber aqui a Rose e a Giovana, que participaram desse processo com a gente e com certeza vai dar dicas para vocês, vai contar momentos aqui que elas passaram, que vocês também devem estar passando em algum momento nessa preparação para o Colégio Militar. Bom, vamos começar esse bate-papo aí. Eu acho que é sempre legal a gente começar do início, então vamos fazer aqui uma trajetória da Giovana pelo Fora da Curva. Giovana, conta pra gente aí como é que foi desde o início, por que você resolveu fazer essa prova do Colégio Militar, né? Afinal de contas, da onde que veio essa vontade, como que você conheceu o Colégio Militar, o Fora da Curva, como é que foi esse início aí? Conta pra gente. Tá, no início eu entrei no cursinho porque a minha mãe, ela queria que eu fizesse por conta de uma amiga dela, e aí no início eu não queria, era mais por causa da minha mãe. E aí eu não estudava, eu só tava lá assistindo a aula, não fazia nenhuma atividade, eu ia pra casa e ia assistir Chiquititas. E no final do ano, quando eu acordei, eu percebi que já tava tarde, que não dava mais pra eu tentar, e eu achei que era melhor eu tentar do início, eu não queria fazer sob pressão. E aí quando veio o resultado de que eu não tinha passado, eu já comecei a estudar matemática para vencer, e aí no segundo ano eu já comecei com uma outra visão do colégio, porque a Jenny falava como que o colégio era incrível, eu comecei a gostar, e aí eu comecei a estudar e foi, né? Giovana, comenta com a gente aqui rapidinho como que foi o seu primeiro ano em termos de deveres de casa, questões que eram necessárias ser refeitas para que você acabasse com o erro. Como que foi essa projeção do seu primeiro ano? No meu primeiro ano, eu não sabia nem matéria básica, porque eu era muito apegada às telas, eu era muito viciada. Eu não conseguia desapegar, não conseguia ficar nem um dia sem usar o celular. E aí eu não fazia nenhum para casa, não refazia questões, e ainda chegava nos simulados e eu não sabia responder nada, então eu chutava, e eu acabava a prova com, tipo, 1 hora de prova. E aí foi no segundo ano que eu passei a refazer, porque eu vi a necessidade de trabalhar em cima do meu erro, para poder não errar mais. Aí melhorou muito meu desempenho, minha confiança. Quando você tomou a decisão real de repetir, mas com uma nova roupagem, com uma nova abordagem? Quando? Foi depois do resultado da prova, desculpa? Foi no dia que eu recebi o resultado que a Jane ligou pra mim, pra minha mãe, e ela disse que eu não tinha passado, e aí você conversou comigo, e aí eu chorei, eu lembrei desse dia até hoje, porque eu falei que eu iria mudar, porque eu não queria mais continuar me contentando com medíocre. Aí comecei a estudar, a me dedicar mesmo. Houve uma mudança de atitude, na verdade é como se tivesse nascido uma nova Giovana. Virou uma chave. Virou uma chave, exatamente. Rose, e quando é que você percebeu que você estava diante de uma verdadeira candidata para o Colégio Militar? Bom, a Giovana, ela é diferenciada, desde bebezinha, desde pequenininha, e ela é independente, sempre foi independente, e aquilo que ela quer, ela se dedica, ela faz, ela conquista. E ela é autodidata, e muito dessa autonomia ela herdou do pai dela, né? E quem falou comigo que a Giovana tinha o perfil para ser aluna do Colégio Militar foi o pai do Borbujo. Ele disse, falou, olha, o Colégio Militar é o perfil da Giovana, e a Giovana passa tranquilo. Bom, eu conhecendo o potencial da minha filha, falei, vamos. Aí fui indicada para o Fora da Curva, em vários colégios públicos e particulares do meu meio, das pessoas de esporte que eu conheço. Não, você tem que ir para o Fora da Curva, que é o melhor curso e é o líder em aprovação. E a Giovana vai gostar. Fomos. A Giovana, eu vi ela estudando, né? Eu vi ela estudando. Quando?
Quando eu olhava para ela, no primeiro ano, eu olhava para ela, bom, ela tá estudando, porque eu nunca tive que cobrar lição de casa da Giovana. Eu nunca ensinei lição de casa para ela, foram raríssimas às vezes, nem eu e nem o pai dela. Por isso que eu não me preocupei. E aí ela foi muito nervosa pro dia da prova, né? Ela chorou, ficou muito emocionada, a Jane tentou acalmá-la. E aí eu pensei que poderia ser saudade do pai. Eu não entendia o nervosismo dela. Ela foi a última aluna a sair e ela disse que errou na marcação do gabarito. E hoje eu sei que isso é reflexo da falta de preparação dela. Da falta de preparação dela. E aí, quando saiu o resultado, eu vi o resultado ali para ela e falei, eu não esqueço. Eu falei, filha, você não... Ela falou comigo, mamãe, eu não passei. Aí eu olhei para ela e falei, filha, e aí? O que você quer? Você quer tentar de novo? Mãe, eu vou tentar de novo. E ela foi bem enfática, eu vou tentar de novo. Falei, então o seu estudo começa agora. Isso era novembro, né, Jane? Novembro. Seu estudo começa agora. A Giovana sempre gostou de leitura, a Giovana passou a ler mais. Comprei a Matemática para Vencer. A Giovana fez no ano, nos 10 meses, 3 vezes e meia a Matemática para Vencer. Junto com os materiais do Fora da Curvas, que são muito completos. Muito completos. Então a Giovana fazia. Aquilo que ela tinha dúvida, ela refazia. Olha para você ver como que mudou o conceito, o pensamento dela em relação a alcançar o objetivo dela, né? E ela fazia. Não satisfeita, ela entrava na internet. Eu falei, gente, como essa criatura, eu nunca ensinei ela a mexer na internet. Ela buscava questões. Ela buscava questões da UBMEP. Ela lia artigos, não sei onde, achava interessante. Aí ela elaborou o Estudo do Malandrão. O Estudo do Malandrão. Então, assim, aquilo ali eram 20 páginas, 15, 30 páginas. Ela só mandava o arquivo. Mamãe, manda para a gráfica, manda para a gráfica. Então, ela mudou totalmente o pensamento dela, o foco dela. Ela entendeu a necessidade realmente que ela tinha que se dedicar, porque não tem vitória sem esforço, né? Então, ela passou a ler mais. O celular ficou desligado. No primeiro ano, ela também deixou o celular desligado, mas pegava ele mais. Depois disso, para tentar o segundo ano, ela desligou o celular e guardou. Ela não pegava no telefone. Ela não assistia televisão. Eu vi uma postura totalmente diferente, mas que para mim eu já estava acostumada, porque ela sempre foi estudiosa. Uhum. Só que ela deu mais ênfase ali no foco dela. E eu fiquei com medo, fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, eu sei do potencial da minha filha. E se ela não passar? Fiquei com medo da frustração. Isso é interessante, Rose, porque assim, o que eu escuto de relatos de pais com essa questão de e se não passar? Isso é uma parte que eu acho interessante a gente tocar nesse assunto e até para você desenvolver mais, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui tem esse medo, né? E provavelmente vocês passaram por esse medo em algum momento. Passamos. E se eu não passar? E o medo, eu sempre falo, isso, o medo é complicado, porque ele te trava. Trava. Você, por medo, você deixa de se jogar, de enfrentar os desafios, de encarar, e nessa você acaba se tolindo ali de ter uma oportunidade de ter uma vitória muito grande. E como é que foi na hora que você teve essa questão, que você teve esse medo, você, a Giovana? Provavelmente em muitos momentos vocês tiveram esse receio de continuar, vou tentar pela segunda vez, e se eu perder de novo? Né? Então, assim, você tentar uma segunda vez e virar essa chave e ir para cima da forma como a Giovana ia, se tornou uma liderança dentro de sala, virou referência. Isso, assim, eu falo que foi muito legal. Como, né, Jane? Ela virou a chave. Virou uma referência em sala de aula, a ponto que no ano seguinte, a gente fala do ano atual, 2025, o ano seguinte, ela ainda é lembrada lá como referência entre os alunos que permaneceram. Fala, nossa, mas a Giovana... todo mundo acaba criando um certo temor daquele aluno, né? Uhum. E como é que é esse processo, Rose? Como o coração apertou lá? Como é que foi? Medo. Tem esse medo, sim. E eu também já conversei com outros pais que os filhos tentaram pela segunda vez. E semana passada, durante a
o evento lá da formatura, de aniversário do colégio, eu conversei com a mamãe e ela falou, olha, meu filho ia tentar a segunda vez, eu não quis deixar, o pai falou que era, e eu fiquei com medo, e teve o contrário, o pai também não queria, a mãe queria e vice-versa. Falei, olha, a decisão foi da Giovana, cabe a nós como pais apoiá-la. E, como eu disse, eu sempre soube do potencial da Giovana, que a Giovana realmente é diferenciada. E eu falei, tá, então você começa agora. Falou, mãe, sim. Pegou, começou a estudar e tudo mais, mas o tempo todo, e eu tô assim, meu Deus, e se ela não passar? A frustração, como que ela vai se sentir? Aí, por outro lado, eu já pensava, não, conhecimento nunca é demais. Se ela não passa, ela adquiriu conhecimento. Não vai ser jogado fora, né? Mas eu sabia que ela ia passar. Eu sabia que ela ia passar. Essa convicção é fundamental. Você ter confiança e seguir no processo Sim, sim. E a Giovana, ela sempre foi, em todas as situações, a Giovana, ela sempre vê a luz no fim do túnel. Ela sempre tem um motivo favorável para dizer, uma resposta, algo favorável. Poliana. Para te dizer, assim, quando tivemos o problema com a questão da mudança do edital, que possivelmente ela não se enquadraria, ela sentou no chão de manhã, eu falei, mamãe, fica tranquila, manda para o advogado, eu vou continuar estudando, vai dar certo. Ela me passou isso. Séria. E assim, isso nela é louvável, porque a confiança dela nela fez eu ainda ter mais confiança. É engraçado, eu ia falar isso. A Giovana quase que meio que foi um apoio pra você. A sua insegurança foi meio que sustentada pela Giovana, porque assim, ela estava muito confiante, né? Eu não deixei que ela percebesse essa minha insegurança. Na verdade, a gente fica com medo da criança se frustrar. O medo dela. Deixa eu aproveitar essa palavrinha aqui e jogar a bola para Giovana. Giovana, eu escuto muitos pais. Esse ano mesmo eu escutei uma pérola que eu vou levar para o resto da minha vida. Uma mãe virou para mim e falou assim, meu filho é um Einstein, ele vai passar no colégio militar. Quando é que você se sentiu realmente uma Einstein, capaz de ser aprovada? E se no segundo ano que você fez, convicta e bem preparada, se você tinha medo da frustração? Bom, o momento que eu me senti uma Einstein foi quando eu percebi que eu conseguia fazer, tipo assim, até de cabeça, questões que no meu primeiro ano eu não conseguia fazer, nem se eu sentasse 3 horas pra fazer, nem se alguém estivesse me ameaçando, eu conseguia. E aí eu percebi que eu tava muito boa, mas teve uma época depois das férias que eu tava insegura, porque eu achava que tinha gente que tinha estudado mais que eu fiquei insegura do medo de não passar de novo. Só que eu parei e eu pensei que eu não tinha estudado em vão. Eu tinha estudado até lá, eu tinha dedicado 1 ano da minha vida, então não tinha porque eu não passar. E se fosse pra eu não passar, pelo menos eu ia ter tido um ano maravilhoso na minha vida, eu ia ter me dedicado. E eu acho que valeu a pena. Mas passou pela sua cabeça de verdade a possibilidade dessa frustração em algum momento? Quando você já estava ali, setembro, outubro, passou isso pela sua cabeça? Ou você tinha certeza absoluta da aprovação? Tinha certeza. Fruto da virada de chave que Sim, ela estudou. A minha dúvida não era se eu ia passar ou não, era em qual posição eu ia passar. Olha que delícia escutar isso, né? A certeza da aprovação já vinha, só não sabia a posição. Mas é engraçado que alguns alunos, eu falo isso muito com a Jane, tem uma característica em vocês, quando vocês estão lá na preparação, tem uns meninos que são casca grossa, não derruba. São esses que viram referência na sala de aula. Então, assim, a gente fala assim, não, esse aqui tá garantido. É igual a Giovana falou, é só esperar a posição que vai passar. Uhum. Mas que vai passar, vai, porque o aluno ele não fica com medo da prova. Obviamente o respeito sempre tem, mas assim, alguns alunos eles ainda são muito inseguros, têm muito medo. Então, às vezes uma questão que até é uma questão simples, mas por excesso de medo da prova, o aluno entra com receio e fica com medo da questão. E não consegue desenvolver. Não consegue, ele tá travado. Sabe? Ele joga sob pressão, joga travado. A Giovana não, tava lá no cursinho rindo o dia inteiro. Parecia que ela tava se divertindo. Não sei se tava, mas assim... Estava. Ficava lá rindo o dia inteiro.
E tirava a nota boa, dava gargalhada, o pessoal olhava pra ela sem entender nada. Mas ela sabia o porquê, né? Pois é, e aí o pessoal vira e fala assim, não, mas a Giovana é inteligente. E aí assim, eu jogo a bola pra vocês de novo, porque a Giovana é inteligente? Óbvio que é, mas muito mais pelas atitudes que ela tem. Sim. Na verdade, a inteligência é construída. É construída. Né? Ela não é porque nata. É. O pessoal fala assim, como se Deus tivesse lá suas predileções, né? Fala, Giovana, você, minha filha amada, tu serás inteligente. Olhei pra ela e falei, é você a escolhida. E o resto que sofra. Mas aí ninguém vê. E aí eu queria pedir para vocês contarem essa rotina e principalmente, pessoal, o que a Giovana abriu mão para ela conseguir construir tudo isso. Porque a dedicação, a disciplina, o empenho, isso é fundamental, eu tenho certeza. E assim, eu sei da história dela, a gente chegava lá, a Giovana chegasse, se ela chegasse mais cedo, ela estava fazendo exercício, no intervalo ela estava fazendo exercício, e aí como é que foi construir essa disciplina, essa organização, essa rotina de estudos, coisa que o pessoal não vê e depois fala assim, não, ela é inteligente, né? Não enxerga os seus méritos por trás das câmeras aí. Assim, no meu primeiro ano, eu achava que pra mim bastava eu tirar nota boa na escola. Eu me dava bem, eu não estudava, eu tirava nota boa em tudo. E aí eu achava que isso bastava, tava ótimo, eu ia passar. Só que eu percebi que a prova do colégio, ela tá além disso. E quando foi que eu acordei, eu tive esse choque, eu resolvi estudar, eu também comecei a ler muito. E em todos os meus livros tinha frases que me motivavam e que faziam eu perceber que a disciplina realmente ela é muito importante. Igual uma frase que eu disse aquela vez no cursinho, foi de um livro que eu tinha lido. Porque eu acho que a leitura foi uma das coisas que mais me influenciou até a disciplina. E a disciplina está presente nas pequenas coisas. Eu acordar, escovar os dentes. Como foi a frase que você disse? Que ter disciplina é como ter liberdade. Porque quando a gente tem disciplina, a gente tem a liberdade sobre as nossas escolhas de sentar todo dia lá, estudar um pouco de matemática. E em pouco tempo a gente vai estar conseguindo fazer várias questões difíceis. Então ter disciplina é ter poder sobre as suas vontades. Você poder falar que você está acima dos seus desejos. Fantástico isso. É fantástico. Maduro ao Muito. extremo. Porque assim, eu fico até com o coração apertado, que eu vejo muitos alunos que querem estudar, mas eles simplesmente não conseguem. Falta disciplina. Falta disciplina, porque a disciplina é um negócio construído. A disciplina não é um negócio que você instala dentro e fala assim, amanhã eu vou conseguir sentar 4h30 e estudar. Você não consegue. Por mais que você queira, sua mente não é disciplinada, seu corpo não é, você não consegue. E isso que a Giovana fala é fenomenal, porque você não sofre, né, Giovana? Ela conseguia fazer tudo rindo. Sim. Igual eu falei, por quê? Porque ela tinha disciplina. Tendo essa disciplina, ela conseguiu optar, fazer, eu vou estudar. E conseguia. Mas vai lá, Giovana, fala mais pra gente. É que no meu primeiro ano, eu tinha aquela coisa de, hoje eu chegava em casa, eu falava, hoje eu vou estudar, fazer isso e aquilo. Aí eu chegava, aí eu ia comer, aí eu me distraía, deitava. O que você ia assistir, Giovana? Chiquititas. Chiquititas, brincadeira, hein, Giovana? Nossa, fora da curva perdeu pra Não é Chiquititas, possível. hein? Eu perdi pra Chiquititas, Giovana. Que vergonha. Ô, Giovana. E aí eu pensava, não, hoje não deu. Quando chegava É a confiança na inteligência dela, que ela passaria sem a necessidade de estudar a fundo pro cursinho. Pelo fato dela ser inteligente, esse pensamento dela, eu vou passar. Só que, como ela disse, a história não é bem assim. Não é. Não é bem assim. Eu vou precisar me dedicar. Tem que ter dedicação. E aí eu chegava no final do dia, eu me sentia culpada porque eu não tinha estudado nada. E eu falava, não, amanhã eu estudo, semana que vem eu estudo. Aí eu ia adiando, fazia uma bola de neve e no final do ano isso explodiu na minha cara. Explodiu logo de manhã, às 6h da manhã, né, Jane? Às 6h da manhã, na Mas porta do colégio. assim, eu vejo vários alunos com esse mesmo dilema. De assim, vou deixar para amanhã, fica postergando. Depois eles se deparam com uma situação que fica insustentável, porque é um volume de coisa acumulada e, às vezes, a questão é que vocês não têm maturidade para enxergar isso. Vocês chegam no cursinho ainda com um modelo muito escolar de trabalhar. E na escola vocês conseguem dar essa enroladinha e super funciona. Fica tudo lindo, as notas acima de 90 e não sei o quê. Por isso que chega a gente lá, né, Jane? Não, meu filho é um Einstein, meu filho é maravilhoso. Mas a referência ainda é A baixa. referência é outra, né? A referência é a escola. Então, assim, quando assusta no cursinho, fala, meu Deus, tem uma bola de neve em cima de mim. Mas, assim, virar esse jogo. E eu admiro muito as pessoas e principalmente as crianças. A Giovana, com 10 anos de idade, tomar uma pancada, levantar
e falar assim, não, vou fazer de novo. E você não fez de novo porque sua mãe falou. Sua mãe jogou pra você a batata quente, né? Falou, e aí, Giovana, o que você quer? E você define. Isso é legal, né, Jane? Porque assim, chega novembro, dezembro, quando a gente fica lá conversando com vocês e tudo, quando acaba o cursinho, quantas 1000 vezes a gente tem reuniões lá com o pessoal que infelizmente não consegue aprovação. E assim, a gente tem que convencer os pais com os filhos pedindo para voltar e os pais com medo. Com medo da frustração dos filhos. Eu sou bem taxativo com isso. Falei, olha, seu filho não tá te pedindo videogame, seu filho não tá te pedindo uma bicicleta, seu filho não tá te pedindo nenhum bem material, ele tá te pedindo estudo. Livros, professores, mais aula. E assim, você vai negar isso pro seu filho? Óbvio. Depende. É. Depende. Mas em que sentido? Se é por um bem maior, por exemplo, eu, de certa forma, eu tentei boicotar a Giovana no segundo ano. Deixa eu te explicar. No que se diz sobre a frustração, a preocupação. Poxa, a Giovana, ela está estudando demais. A Giovana não tem vida social. A Giovana acordava, dormia. A Giovana acordava às 6 horas da manhã, sábado e domingo, eu pegava o matemática para vencer e ia fazer. E eu estava dormindo, acordava a Giovana estudando. Giovana, vamos pro clube? Não. Tá. Giovana, as coleguinhas chamaram, tá fazendo uma festinha, uma resenha. Mãe, eu não vou. Giovana, aí com muita dificuldade eu conseguia tirar ela de casa, levava ela pro clube. Mas vazavam fotos de ela sentada na mesa do clube, estudando. Eu fiquei sabendo, essa foto chegou até mim. Foram várias. As poucas vezes que eu consegui tirar ela de casa, ela foi visitar a tia, a mochilinha fez ali um social meia hora, subiu pro quarto da prima, pegou o caderno, foi estudar. E eu ia levar o filho do meio pro jogo, pro treino, aí eu arrastava a Giovana. Tipo assim, poxa, minha filha vai ficar louca de tanto estudar. Olha eu errada, né? Sendo que ela não estava sofrendo. Aí os pais também, eles, se não souber, ele atrapalha. E a Giovana foi me ensinando isso durante a caminhada do ano preparatório para o cursinho. Ela foi me ensinando isso, porque eu via de outra forma. Falei, meu Deus, a minha filha vai ficar louca de tanto estudar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o irmão estava jogando, ela sentada na arquibancada, virada de ladinho, pegava o caderno e ia resolver questões de matemática. Fazia redações, que nem pedia ano passado redações, fazia redações, tinha um tema qualquer que veio na cabeça dela, ia fazer redação. E eu muito preocupada, eu falei, Giovana, você precisa sair, filha, né? Falei, filha, você precisa sair, cuidar da sua saúde mental. Ela parou, me olhou no fundo dos meus olhos, falou, mamãe, veja bem, o que a minha saúde mental tem a ver com os meus estudos? Me deixa, não vou. Falou desse jeito. Eu não vou. Eu estou cuidando dos próximos 7 anos escolares que vão resolver a minha vida. Essa saúde mental que a senhora está dizendo, eu vou ter muito tempo para recuperar. Eu vou poder ir para o clube depois. Primeiro, eu preciso passar no colégio militar. Depois eu vejo essa questão aí de clube, de lazer. Porque isso não é importante hoje. No momento, isso não é o mais importante na minha vida. E agora você está num clube, né? Todo dia. Tem esporte, tem um monte de coisa. Quais esportes que você está fazendo? Fazendo 3, mas eu vou revezando. Eu vou em atletismo, basquete e vôlei. Só que no vôlei eu tô faltando, porque coincide os dias. Aí eu tenho que fazer um malabarismo. Giovana, eu me lembro muito bem, nós tínhamos certeza que no ano passado não haveria redação, mas no primeiro semestre nós fizemos muitas redações e eu pedia que vocês repassassem as redações a limpo para encontrarem a melhor forma a partir da correção dos erros. E praticamente eu não recebia redações passadas a limpo. Mas você me entregava 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma redação
e ficava de cima de mim cobrando quando eu me atrasava um pouco. Esse é o perfil dela, tem em casa, tá? Esse é o perfil dela, tem em casa. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela vai. Aquele produto notável, ela ficou 15 dias me martelando. Mamãe, eu preciso chegar mais cedo no Fora da Curva, que eu preciso explicar isso aqui. Eu falei, gente, que horas que essa menina vai chegar? Ah, o negócio dos quadrados, né? Sim. Gente, a Giovana, ela descobriu a diferença de 2 quadrados, cara, o produto notável. Com 10 anos de idade. Ela deduziu aquele negócio num problema de matemática. Ela viu a recorrência e deduziu a diferença de 2 quadrados. Como assim, cara? A Giovana tava... Aí eu até chamei uma e falei, aqui, é isso mesmo que a Giovana fez? Aqui ela deduziu o polinômio aqui numa recorrência, num problema. E assim, Rose, pra mim aquilo ali foi sensacional, porque é muito difícil. Uma criança ali com 10 anos... 11, Nunca viu a lá, matéria, não praticamente? viu, ela deduziu o negócio. O problema Peraí, deixa eu te a cortar recorrência. Muito difícil para os comuns, porque lá no cursinho você já Consegue. recebeu embates assim. Já, eu assim, dei o prêmio lá e a Giovana ganhou um prêmio na hora. Eu falei, nó, ganhou um prisma de base triangular gigante aqui, o Toblerone e tal. Tá guardada a embalagem até hoje. Você guardou? É relíquia. Tá certo, assim. Mas é porque é muito marcante isso pra gente que é professor. Na hora eu nem meio que acreditei. Não lembro quem que tava lá perto de mim. Foi quem? Foi Acho que é a Bela. a Bela, não foi? Foi A Bela. Bela sempre tá nessa. Falei, Bela do céu, é isso aqui. Minha falou, não, Vitória. E a gente, assim, boca aberta, né? Como que a Giovana fez um negócio desse? Mas, assim, foi sensacional. Aquilo, esse caso, eu conto pra todo mundo. Assim, meus amigos, familiares, falei, não, tem uma aluna lá que o que ela fez, assim, foi fantástico. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, o pai era assim. Quando o pai colocava uma coisa na... Ele aprendia sozinho, a Giovana, ela tem esse dom também de aprender as coisas sozinha. E quando ela olha alguma coisa, eu preciso da resolução, enquanto ela não resolve, ela não para. E ela se cobra, ela não é neurótica, assim, com estudo, que tem que ser assim, assim, e entre outras coisas, mas ela se cobra, se policia e tenta parar só quando ela consegue resolver. Mas isso é decisão, né, Giovana? Assim, eu vejo muita gente, às vezes, com o pensamento de... E isso é igual eu falo, é igual eu falei do tal do aluno inteligente. Esse negócio me incomoda. Porque eu acho que é um aluno bem definido, bem decidido, bem disposto, que sabe onde quer chegar, que sabe que tem esse apoio. Porque, assim, às vezes a gente fica idealizando o aluno perfeito. Aí muita gente vira e fala assim, ah, não, meu filho não tem perfil. Sabe? Não é questão Essa é uma desculpa muito boa, né? não tem Mas perfil. ninguém nasce sabendo, tudo exige e existe uma preparação. Sim, e é isso assim que a gente quer enfatizar aqui, pessoal, que há uma necessidade dos meninos se dedicarem. E assim, beleza, a Giovana deixou de ir no clube, e aí assim, eu quero te perguntar, Giovana, como é que foi? Você se frustrou, morreu, ficou com problema de cabeça, sofreu demais, coitadinha da Giovana, rios de lágrimas, o cursinho como é que foi? Uma tempestade na sua vida, muito sofrimento? Como é que foi essa rotina? Como que você conseguia fazer tudo isso que hoje em dia as famílias, se tem aí o pessoal que estuda demais, é um sofrimento, não pode... Chegou agora essa onda, né, Jane? Que não pode estudar muito, coitadinha das criancinhas, não sei o quê. Fala a sua opinião, Giovana, sobre, se estudar muito acaba com a infância, não pode dedicar, tem que viver aquela vida maravilhosa... de o pessoal faz tudo, só curtir, clube, festas e alegrias. O cursinho não é nem 9 meses, é a gestação de uma criança. Então, tipo, Gestação. se uma mulher grávida ela consegue abrir mão de 9 meses da vida dela pra se dedicar ao filho, uma criança consegue dedicar 9 meses pra estudar. Eu acho que tá ganhando muito mais do que perdendo, porque a vida, 60 anos de vida, o que um ano vai fazer falta? Eu acho assim, a Giovana sempre tira um coelho da cartola, né? Sim. Sempre tira um coelho da cartola. Sim. E aí, é muito isso. Eu também gosto dessa ideia de que, assim, é uma gestação, porque realmente parece até um renascimento. Porque muda muito a rotina, muda muito a dedicação. E eu queria até pegar um gancho nessa parte de rotina, dedicação, porque a gente está, o quê? 1 mês, praticamente, Exato. da prova. E tem uma galera que está aí na questão dos simulados, e a Giovana com certeza vai poder ajudar esse pessoal que está fazendo prova, que está fazendo simulado. Como é que é, Giovana, fazer a prova, sentar lá, fazer simulado? Como que resolve os problemas? Eu acho que o simulado é o melhor jeito da gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu o ano todo, porque
no meu primeiro ano, por mais que eu estudasse pouco, ainda assim, a parte da teoria que eu sabia, eu não sabia colocar em prática, porque eu não sabia ter essa interpretação, esse raciocínio. E aí, no simulado, era um jeito de eu me ambientar à prova, de eu poder construir um raciocínio para umas questões que são mais incomuns. Tipo, tem questões da reprodução, velocidade de reprodução de vídeo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, eu acho que quanto mais questões difíceis a gente fazer, o nosso conhecimento vai ficar muito maior, mais abrangente, e aí a gente vai poder fazer a prova com mais confiança, porque a gente vai saber de mais raciocínios, de mais métodos de resolução. Porque o simulado é um treino e também é um banco de questões. Eu acho que incentiva a gente a buscar questões, porque o meu estudo do malandrão... Ele conta melhor isso aí. Que nome feio. Não, e esse estudo do malandrão, eu fui replicando ele. Até hoje, pessoas entram em contato comigo, me passa aqueles estudos do malandrão da sua filha, para minha filha estudar também, e eu vou mandando. Agora tem a solução, né? Não precisa de passar o estudo malandrão, né? Tá com cada um, né, Giovana? Então, explica pra gente aí. Eu acho que a pessoa que tem que escolher é baseado nas dúvidas, dificuldades dela. Eu separei no 2023, o Vitor tinha passado no último dia de aula de simulado, na última semana, umas questões de todos os simulados, com as melhores questões, as mais interessantes, pra gente refazer antes da prova. Aí, ano passado, eu peguei tudo isso, eu peguei em todo o site de todos os colégios militares, eu li prova por prova. Aí, eu selecionei as melhores questões, também selecionei as da UBMEP, porque eu fiz todas as provas da UBMEP. E aí, o banco de questões, e eu colocava lá, e eu refazia. Aí, toda semana, eu refazia todo esse estudo uma vez. Aí, eu refazia todas as provas, até as mais antigas, e deu certo, né? Quantas questões de matemática você fazia por dia e quantas de português? Tipo assim, fim de semana, em um sábado, assim, eu fazia 100 questões de matemática e eu lia 200 páginas de um livro, que eu gostava muito de ler. Mais as atividades do Fora da Curva, a apostila do Fora da Curva. Não. Nossa, Não. divertidíssimo, fala a verdade. Eu adorava. Não, ela chorou. Quando estava chegando próximo da prova, eu lembro que eu cheguei a Giovana em lágrimas. Eu falei, pronto, ai meu Deus. Aí eu veio aquilo, meu Deus, está chegando a prova, ela me remeteu ao ano anterior. Falei, pronto. Aí o outro lado meu me acalmou e falou, não, fica tranquila, porque ela está preparada. Aí eu entendi que ela chorou no ano anterior porque a consciência é pesada e ela não estava preparada. Ela falou, mãe, está chegando a prova e o cursinho vai acabar. O que eu vou fazer da minha vida? Cara, mas sabe que o último dia de aula, a despedida da Giovana foi marcante? Ela chorou muito. E assim, a gente também fica, né, Jane? A gente fica segurando porque não tem como, né? Como liderança ali, você não pode dar ponto de fraco. Mas a gente fica ali engasgado. E a Giovana foi uma despedida bem forte, assim. Eu chorei muito. Foi. E pra gente é muito doído, assim, também. Chega no outro dia, o cursinho vazio, os meninos não estão lá. Não é as mesmas carinhas, cadê? E não tem jeito, além da aula ali, o envolvimento, acaba que, assim, a relação professor-aluno vai além disso, sabe? A gente cria um carinho imenso. É porque tem um acolhimento no Fora da Curva. Eu me senti acolhida no Fora da Curva. Eu não tenho, na verdade, hoje, o tempo necessário que eu tinha antes para me dedicar aos 3 filhos, ao estudo, aquele papel da mãe mesmo. E graças a Deus que a Giovana, ela é diferenciada, né? E assim, eu ficava tranquila porque todas as dúvidas que a Giovana tinha, ou qualquer outra questão também não relacionada ao cursinho, ela tinha suporte no Fora da Curva. E assim, o fato assim, de ter uma proximidade muito próxima mesmo, pegar o WhatsApp, eu vou ver com o Rubola aqui, o que é isso aqui, eu vou mandar mensagem, aí alguma coisa, mãe, pelo amor de Deus, você não tem medo da matriarca suprema? Mãe, não pode, mãe, você não tem medo? Mãe, você não tem medo da matriarca? Não, ela falou, tá filha, tá bom, ela falou. Então assim, não só o estudo, e todos os outros alunos que a gente vê que fizeram curso com a Giovana e outros também que conhecem a do ano anterior,
eles sentem o mesmo amor, o mesmo carinho por vocês, pelo Fora da Curva. Muitos entraram, nem queriam estudar, foi porque o pai e a mãe mandou. Chegou lá, passou 2, 3 meses, eles já começaram a ter uma outra visão, porque eles já me falaram isso, as crianças já me falaram. Começa a ter outra visão, começa a entender realmente a necessidade, qual é o propósito de estar ali, de estudar, e o acolhimento que vocês dão. Então faz muita diferença. E isso é legal também porque é humanizado o estar lá dentro. Porque as crianças, elas uma torce para o outro. É bonito. É bonito demais. Eles torcem. Ai, ó, Giovana, você vai ficar, você é top não sei o quê. Fulana, você é top não sei o quê. E não tem... É concorrente? É concorrente, mas acima de tudo são amigos que se apoiam. Eles se apoiam, eles enxergam o mérito do outro. Então, assim, obviamente não cabe todo mundo, às vezes vários alunos super competentes ficam de fora. E é engraçado como que os aprovados sentem falta desse aluno pela meritocracia mesmo. Falam, nossa, mas ele é excelente, que pena que não passou. Eles ficam sentidos realmente quando algum aluno que se dedicava, se destacava, não sei o quê, ele infelizmente não consegue uma aprovação. Então, todo ano a gente percebe isso. E é muito bacana como que tem essa união realmente. E mantém isso lá dentro do colégio, né? Demais. Os amigos, uma amizade muito boa. Sim. Né? Até entre os pais também, eu acho que ajuda demais, né, Rô? Demais. São amizades, eu falo por mim, são amizades que a gente vai levar para a vida. Com certeza. Porque são Com famílias certeza. com os mesmos propósitos, os mesmos valores, os mesmos desejos para os filhos. E o grupo social deles também vai ser esse. Não muda. São os mesmos amigos de tempo de colégio. É muito interessante como que isso eles carregam. Sim, são muito solidários, todos Demais. se ajudam o tempo todo. Eu falo pelos pais, falo pelas mães. A Giovana, tadinha não, desculpa, não é essa palavra. A Giovana, ela ajuda muito ainda os coleguinhas. Os meninos vêm atrás dela para ajudar com a atividade, ajudar com para casa. Ela se oferece e às vezes a Giovana fica chateada porque ela não consegue. Ela não tem tempo, para... Tem uma monitoria lá, Giovana, no Fora da Curva? Hã? Uma monitoriazinha no Fora da Curva? Ela já está no colégio. Ela né? está dando monitoria para 2 alunos. Lá no colégio? Sim. Arruma um tempo pra nós também, né, gente? Aí eu arrumo. Eu arrumo. Aí você volta pro cursinho. É o eu sonho dela. É o sonho dela. Ai, É o ai. sonho dela. voltar Mas pro acho que o cursinho. Rubola não vai querer me pagar. Bola, Mas nem deixar eu entrar. ele não paga, né, Giovana? Não. O bola é terrível. Ai, gente. Olha, e agora lá no colégio militar? Como é que tá sendo a rotina lá? Ah, não sei explicar, mas é muito incrível, porque, tipo, todo dia quando eu acordo, assim, eu vou reclamar de alguma coisa, tipo, nossa, 5 horas da manhã, e aí eu lembro que eu me esforcei muito pra estar lá. E ano passado meu sonho era acordar às 5 horas da manhã pra estar lá. É verdade, é isso mesmo. O ser humano não tem danado. Mas é isso. Acordar E lá, assim, todos os valores, tudo que a Jane falou pra gente, ainda me ajuda muito nessa motivação. Porque quando eu tô com preguiça de fazer algum para casa, eu lembro da Jane falando que o sucesso é a soma de pequenos esforços diários. Aí eu vou e faço para casa. É interessante, Giovana, ver você aí agora e pensar na construção da menininha que chegou lá, toda faceira, toda brincalhona, sempre risonha, e dessa pessoa hoje que está concatenando as ideias de uma maneira tão firme, ótimo, mas principalmente pelos livros que você leu, né? A gente percebe isso, essa firmeza de pensamento, ela vem muito desses livros que você leu. Eu gostaria que você desse algumas dicas para o pessoal que está lá, assentado no dia a dia, se preparando para a prova que está chegando aí. Eu quero que você dê todas as dicas possíveis para que essas pessoas sejam tão bem-sucedidas quanto você. Eu acho que uma das principais dicas que eu dou toda vez que eu vou lá no cursinho é de ler, porque eu acho que a leitura, ela ajuda, principalmente esse ano que vai ter redação, ajuda em todas as matérias, na matemática, em português, na interpretação de texto e na redação para poder interpretar a proposta, porque, tipo assim, eu acho que o meu vocabulário ficou muito mais rico a partir do momento que eu comecei a ler. E aí as minhas redações tiveram mais sinônimos, tiveram uma língua, assim, mais formal, mais bonita de falar. E também a interpretação da matemática mesmo, porque tem coisa que eu li a questão uma vez e falava, o quê?
Aí eu lia só uma vez, eu não gostava de Que é ler isso? mais, aí eu pulava. É o problema de muitos estudantes, não só de todos os estudantes, a grande maioria. Leu, não entendeu? Larga pra Larga lá. pra lá. E também eu acho que deixar de lado o celular, porque eu não acho que vale a pena abrir mão do colégio pra poder ter 2 horas a mais usando o celular, vendo vídeo. Porque o colégio é muito mais do que tudo isso. E eu acho que vale a pena. Eu acho que também refazer todas as questões que errou. Eu anotava todos os simulados que eu errava. Se eu errava uma questão, eu anotava lá o simulado que eu errava. Aí eu pegava no final de semana e eu refazia todos esses simulados. Todas as questões que eu errava, eu refazia 2 vezes. E o simulado eu refazia só uma. Aí eu ia refazendo. E também a prova de português eu não conseguia refazer porque eu achava ruim. Mas, por exemplo, se eu errei uma questão de substantivo, eu ia lá e pegava toda a matéria de substantivo, eu revisava, fazia um resumo de substantivo, eu tinha cartaz de substantivo, adjetivo, A advérbio. parede do quarto toda de cartazes, todos os lugares tinha cartazes enormes. E muito caprichado, inclusive, com palavras que precisavam ser destacadas. Era a parede todinha, de cima e embaixo. Ela fazia os resumos, eu vou acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou ver é aquilo ali que eu preciso entender. E eu dormia, eu lia, eu acordava, eu lia. Toda hora que eu passava no quarto, eu lia. A parede estava lotada de cartazes. Aprendeu também, né, Rose? Com certeza, com certeza. Substantivo, adjetivo. Adjetivo, verbo, Tudo. pronome, tudo, né? Tudo. E eu acho que também uma coisa que fez muita diferença foi quando eu percebi que valia a pena estudar para o colégio, que nada poderia pagar o que seriam 7 anos de estudo muito bom. Então eu começava a me dedicar mais, eu chegava em casa, eu nem enrolava, eu nem comia, eu esperava pra comer quando eu fosse dormir. Verdade. Às vezes eu nem trocava de roupa, eu ia lá, lavava a mão, lavava o rosto pra poder acordar. Aí eu pegava uma xícara de café e eu ia lá, igual uma idosa, eu estudava. Tá tigrinha? A dona Giovana. Aí eu não ia dormir até eu fazer 50 questões. Gente, eu chegava às 10h30, às 11 horas, ela estava lá na mesa, no mesmo lugar que eu deixei quando eu saí. Debruçada em cima dos cadernos. Eu não ia dormir até eu fazer 50 questões de matemática, nem nos dias que eu estivesse muito cansada. Você fazia 50 questões todos os dias? Não. Dia de semana, mas fim de semana eu fazia Durante a mais. semana, 50 questões. Dia? Final de semana, 100 questões por dia. Sim, mas no dia de semana que eu tava mais disposta, eu faltava na aula, eu fazia a mesma quantidade de final de semana. Puxa vida. Mas Olha você que faltava aula na interessante. escola também? Como é que era? Muito. Faltava muita aula. Faltava, filha, eu não lembro Faltava. disso, não. Eu faltava. É uma boa Vez estratégia. ou outra, uma vez ou outra. Porque a Giovana, ela estava além da escola. Sim. Então, às vezes, eu sempre fui contra essa questão de faltar. Isso a gente nunca foi aprovado em casa. Mas como ela estava se dedicando para um outro bem bem maior, Sim. e como ela estava acima, então eu deixei. Naquela circunstância, inclusive, ela devia estar aprovada em praticamente tudo. 99, 99,9, 99,5. Ah, mas além do mais, eu acho que vale o risco, porque eu já tava de segunda vez. Se eu não passasse na escola, porque eu me dediquei no cursinho, eu já ia repetir de qualquer jeito. Eu passando ou não. Aí eu falei, Boa essa didática, viu? De qualquer jeito eu você estudei com um repetiria. menino que ele até saiu da escola pra poder se dedicar mais ao cursinho. Só que ele não conseguiu fazer a prova por causa da justiça. O Fernando. Ah, tá. É a questão Verdade. da idade, né? É verdade. Eu lembro dele. Foi na sua primeira vez, ele tava lá, Sim. né? Tava. Sim. É verdade. Depois ele não conseguiu judicialmente, verdade. É mesmo. Mas, enfim. Pode falar. Eu acho muito legal essa maturidade da Giovana. Porque, além de tudo, ela tem uma característica, assim, eu queria te perguntar se você tem alguma estratégia. E isso vai servir, inclusive, para adulto. Porque quando você tem que fazer alguma coisa, por exemplo, ficar até tarde, aí você pega um cafezinho, você faz isso, você faz aquilo, você não come, você fala assim, nossa, eu vou chegar, vai dar vontade de fazer outra coisa. Tinha alguma estratégia para você não procrastinar, para você não deixar para depois e fazer na hora? Tinha uma que eu achava meio doentia, que eu só fiz umas 3 vezes. Que, tipo assim, quando eu tava com muito sono, não conseguia nem ficar acordada, eu ia lá, eu lavava meu rosto. Aí, se eu continuasse com sono, eu lavava meu rosto de novo. Aí, meu olho ficava ardendo e não conseguia dormir. Aí, eu ficava estudando com o olho ardendo. Eu acho que também eu lembrava todo dia do meu objetivo. Quando eu ficava bem desmotivada, eu abria o site do colégio. Aí, eu passava
todas as fotos de todo mundo lá. Aí eu ficava super motivada. Eu vou estar estudar. lá, né? Esse era o seu pensamento. E eu pensava que se eu não fosse me jogar de cabeça, se eu não fosse me doar 100%, não tinha nem por que eu tentar, primeiramente. E aí eu ia. É interessante porque uma das dicas que eu dou sempre é que o pessoal coloque uma foto da entrada do colégio e com uma frasezinha, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu estarei no colégio militar. Você fez diferente, né? Você foi exatamente no site. E ao invés de pegar a entrada do colégio, você pegou alunos já uniformizados e você se viu ali. Agora me conta, dentro do colégio, agora, o que é de mais gostoso que aconteceu esse ano, lá dentro? Eu acho que ser reconhecida pelo meu esforço, porque lá eles reconhecem muitos alunos. Tem a monitoria, tem várias coisas. Eles, por exemplo, teve a premiação da Feira de Ciências, e eu gostei muito de todos os eventos do colégio, e eu acho que é muito gratificante pra mim ver que todo esse ano que eu me dediquei tá valendo a pena. Medalhista na Olimpíada Internacional de Matemática. Então ano que vem tem dinheiro pra você. Deve ter. Tem que ter, né? Pessoal, queria agradecer demais a participação de vocês, Rose, Giovana. Obrigado. O coração da gente fica todo alegre, né, Jane? A gente fica muito satisfeito de poder revê-los, tá? Lembrar um pouquinho do momento que a gente passou no cursinho. Foi um ano muito especial, na verdade, 2 anos. O segundo mais intenso, a Giovana mais solta, mais consciente. Enfim, virou uma referência no cursinho e até hoje ela é lembrada lá pelos alunos, pelos demais professores, pelos demais colaboradores. Todo mundo tem um carinho imenso pela Giovana. Rose, queremos uma lasanha. Tá? Uma lasanha. Vou fazer uma cobrança aqui. Tem gente que tá me cobrando. Mamãe, você tem que fazer a lasanha e levar ela fora da curva. Mas ok, cuidado, leva separado do Rubola, porque o Rubola come tudo sozinho. O Rubola come tudo sozinho. O Rubola come tudo sozinho. O Rubola é complicado. Não vai sobrar pra ninguém. Eu comi pouco da outra vez que ele foi lá e pegou mais da metade. Pegou a sua? Pegou. Não, até a vasilha. Até hoje não tem a vasilha. Não devolveu a vasilha, né? Ele comeu até a vasilha. O Rubola não é brinquedo, não. Intimada assim, eu vou ser obrigado a fazer, né? Eu tô guardando minha lasanha lá. Pessoal, mas muito obrigado. Enfim, foi ótimo, né? Revirar essas recordações, esses momentos maravilhosos. Todo sucesso do mundo. Eu tenho certeza que a Giovana vai alcançar todo o sucesso do mundo. E Giovana, continua assim, minha filha. Assim, é um orgulho muito grande ver a sua mentalidade, a forma como você pensa, a forma como você se projeta. E você é um exemplo lá dentro do cursinho. E hoje, assim, eu fico muito feliz porque através desse podcast você vai se tornar essa referência e esse exemplo para várias outras pessoas, adultos inclusive, crianças, enfim, todas as idades. Pessoal, a Giovana é isso aí, tá? Gente, eu quero fazer o seguinte comentário. Quando a Giovana chegou no cursinho, ela era a Giovana, filha da Rose. Na verdade, a referência era a mãe. Hoje, a gente usa diferente. A gente fala a Rose, que é mãe da Giovana, porque Giovana se tornou a nossa referência. E você, com certeza, será referência por onde quer que você passar. Pela sua disciplina, pela sua boa vontade, pela sua dedicação e, principalmente, tão nova, já com esse profissionalismo, porque a vida inteira eu falava com vocês, ser estudante é uma profissão. E você entrou nessa profissão de cabeça. Com certeza, no colégio, os professores te veem de uma maneira diferente. E durante esses 7 anos isso vai continuar acontecendo. Você tem plantado isso. Você tem feito isso de uma maneira muito bonita. Parabéns e muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau.